fácil definir o hinduísmo. Primeiro, pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o sikhismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80% da população se diz hindu. Suas escrituras mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus Supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lakshmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedida apenas àqueles que viveram como bons hindus. Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces, chamadas de mantras, e onde são oferecidas flores, frutas, água e incenso aos deuses e deusas. Os atos religiosos também são praticados em templos, com outros membros da comunidade hindu. Um de seus ensinamentos mais importantes é o princípio chamado Ahimsa, a não violência, que acabou virando o principal slogan de Gandhi no processo de independência da Índia. Alexandre o Grande, de 356 a 323 a.C. Alexandre era filho de Felipe II, da Macedônia, e de Olimpíada, a filha de Neoptólemo de Épiro. Filipe, também um grande líder, trouxera toda a Grécia sob seu comando antes de ser assassinado em 336 a.C. O jovem Alexandre cresceu em Atenas à sombra de seu pai e do grande filósofo Aristóteles, que foi seu professor. Aos 20 anos de idade, quando já era um homem destinado à grandeza, ele sucedeu seu pai. Embora Alexandre tenha governado somente por 13 anos, durante esse tempo foi capaz de construir um império maior do que qualquer outro que já havia existido. Ele estava destinado a realizar aquilo em que os persas falharam um século antes: estabelecer um vasto império que enquadrasse tanto a Europa como a Ásia, e que se estendesse da Grécia à Índia. É por isso que o conhecemos como Alexandre o Grande. Depois que Alexandre derrotou o imperador persa Dário III, de 558 a 486 a.C., na Batalha de Issus, em 333 a.C., o Império Persa ruiu. Com 33 anos de idade, Alexandre governava 50 vezes mais terras e 20 vezes mais pessoas do que havia no Império Grego, quando ele o havia herdado de seu pai. Esse imenso território incluía a Grécia, o Egito, todo o antigo Império Persa e tudo o que hoje consideramos como o Oriente Médio. Ele marchou para o norte até o Danúbio, na Europa, para o leste até o Ganges, na Índia. Chegou mesmo a enviar uma expedição para o interior da África, na tentativa de encontrar a nascente do rio Nilo. Na época de sua morte, em 323 a.C., Alexandre foi considerado o maior general e o maior construtor de impérios que o mundo já havia conhecido. Mesmo hoje, 24 séculos mais tarde, ele não chega a ter mais do que 6 rivais em termos de realizações. Embora Alexandre fosse um líder carismático, a maior importância de seu império foi que, pela primeira vez, pôde haver uma troca livre de ideias entre as culturas de duas vastas regiões que, até então, haviam permanecido isoladas uma da outra. Ao contrário de outros líderes vitoriosos, Alexandre não somente foi receptivo às ideias dos povos conquistados, como também adotou algumas delas, que conheceu na organização política persa. Por outro lado,
A arte grega também pôde receber grande influência da indiana. Antes de sua morte prematura por causa natural aos 33 anos de idade, Alexandre construiu a cidade de Alexandria, no Egito, cuja preciosa biblioteca sobreviveu durante 1000 anos e acabou se tornando o maior centro de conhecimento do mundo. Quadro. Alexandre, apenas 13 anos no poder, mas tempo suficiente para construir um dos maiores impérios do mundo antigo.